Olá, meu nome é Patrícia Dané, sou nutricionista e teleconsultora do Telesaúde Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre as refeições baseadas nas sugestões do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então nós vamos aproveitar as sugestões que constam no Guia Alimentar, no novo guia, para utilizá-las como exemplos para orientar as pessoas sobre alimentação saudável e uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados. É importante ressaltar que todos os exemplos que constam no guia são sugestões. As pessoas precisam trabalhar a variação nas suas refeições a partir dessas sugestões, de acordo com suas realidades e preferências. Então, variações em relação às combinações apresentadas são essenciais. Nós podemos ensinar a substituição dos alimentos exemplificados com outros alimentos com similar valor nutricional e uso culinário. Aqui serão apresentadas refeições como café da manhã, almoço e jantar. As recomendações aqui apresentadas não deverão ser tomadas como recomendações rígidas ou cardápios fixos que todas as pessoas deverão seguir. Essa não é a ideia. A ideia é que seja uma sugestão para que cada pessoa trabalhe essa variação. Outra coisa é que essas sugestões elas não vão indicar quantidades específicas e nem valor calórico de cada refeição. As necessidades nutricionais, principalmente de calorias, elas variam muito de pessoa para pessoa. Isso vai depender do sexo, da idade, do peso, da altura, da atividade física. O melhor parâmetro para saber se a ingestão de calorias está adequada é o peso corporal. Aqui apresentamos a composição do café da manhã de alguns brasileiros selecionados. Você notará que frutas e café com leite são presença constantes na primeira refeição do dia. Em alguns exemplos, a fruta é substituída pelo suco de laranja e em outro o café é consumido puro. Aqui apresentamos a composição do almoço. A mistura de feijão com arroz aparece em quase todos os almoços selecionados. Essa situação traduz a realidade alimentar da imensa maioria dos brasileiros que privilegiam alimentos in natura ou minimamente processados, e de fato da grande maioria da população brasileira. Em um dos exemplos, nota-se o uso de lentilhas no lugar do feijão. Em outro, o feijão aparece ao lado da farinha de mandioca e não do arroz. Em outros dois exemplos, preparações à base de milho, como angu e polenta, acompanham o feijão com arroz. Verduras ou legumes estão presentes em todos os almoços exemplificados, embora essa situação não seja comum no Brasil, mesmo no grupo dos brasileiros que privilegiam alimentos e preparações culinárias. Para ilustrar as possibilidades de aumentar e diversificar formas crus e saladas ou em preparações cozidas ou refogadas. As carnes vermelhas de gado ou de porco estão restritas a 1/3 das refeições, apresentadas priorizando-se cortes magros e preparações grelhadas ou assadas. Visando ilustrar opções de alimentos para substituir carnes vermelhas, foram selecionadas refeições onde havia presença de preparações grelhadas, assadas ou ensopadas de frango, peixe, ovos ou legumes. Por fim, é destacada a presença alternada de frutas e doces caseiros, nos exemplos de sobremesas e o uso de alimentos processados como ingredientes e não substitutos de preparações culinárias, ilustrado pela presença de queijo na preparação de uma polenta de milho. Aqui apresentamos a composição do jantar. Repetindo a situação encontrada no almoço,
A combinação de feijão com arroz é encontrada na grande maioria das refeições do jantar. Em um dos exemplos, o feijão com arroz é substituído pela farinha de mandioca com açaí, e em outro, por uma preparação de macarrão, neste caso, servida com frango. Legumes e verduras aparecem em todas as refeições, por vezes crus, na forma de saladas, cozidos ou refogados, acompanhando o feijão com arroz e ainda utilizados no preparo de sopas. Além das refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, algumas pessoas podem ter a necessidade ou ter o hábito de fazer refeições intermediárias. Crianças e adolescentes, por estarem num processo de crescimento, vão muitas vezes precisar realizar mais de uma refeição. No caso de pequenas refeições, a escolha dos alimentos a serem consumidos deve seguir as recomendações gerais deste guia, quanto a privilegiar alimentos. No caso de pequenas refeições, a escolha dos alimentos a serem consumidos deve seguir as recomendações gerais deste guia, quanto a privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados, limitar os processados e evitar os ultraprocessados. Frutas frescas ou secas são excelentes alternativas, bem como leite, iogurte natural e castanhas ou nozes, na medida em que são alimentos com alto teor de nutrientes e grande poder de saciedade, além de serem práticos para transportar e consumir. Então, resumindo o que vimos nessa aula, foram exemplos de refeições baseadas no consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Na próxima aula, aprenderemos sobre os grupos alimentares. Não perca!